Muitos perguntam onde estão os originais da Bíblia. Alguns fazem vídeos para desmerecer a Bíblia que você e eu temos em nossas mãos. Porque esses originais, como chamamos, os primeiros originais da Bíblia, eles não existem mais. Os escritores bíblicos não gravaram as suas palavras em pedra, nem escreveram em duráveis plaquetas de argila. Antes registraram em materiais perecíveis, designadamente o papiro e o pergaminho. Por isso os originais desintegraram-se há muito tempo, a sua maioria no primitivo Israel, já que ficaram sujeitos à umidade e fenômenos atmosféricos, o que, aliás, ainda sucede hoje com o papel e, inclusive, o próprio couro, que, apesar de serem mais resistentes, ficam danificados ao ar livre ou em recintos úmidos, sabendo que, na antiguidade, não existia métodos, máquinas e conhecimentos técnicos para serem conservados. Além disso, era costume dos judeus enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou por qualquer outra coisa, pois apenas pretendiam preservar os que estavam intactos e com virtualidade de transmitir, sem dúvida, o seu conteúdo. Finalmente, os locais onde os manuscritos preservados se encontravam guardados foram objetos de destruição por vários reis inimigos de Israel. Assim, Epifânio, rei da Síria, que dominou sobre a Palestina, tinha prazer em praticar a tortura e mandou, melhor dizendo, exterminar a região judaica e todos os seus haveres. Tendo assolado Jerusalém e profanado o que restou do templo, destruiu todas as cópias que encontrou das Escrituras. Também nos dias do imperador Diocleciano, os perseguidores dos judeus destruíram todas as cópias que encontraram dos escritos sagrados. Quando presumiu que todos os manuscritos estavam destruídos, mandou cunhar uma moeda em comemoração dessa vitória. Bem, aí começa a surgir uma dúvida. Se os originais não existem, como podemos ter a certeza da fidelidade dos textos bíblicos? A Bíblia que você e eu nós temos, como é que nós temos certeza que ela está fiel aos primeiros escritos? Os textos bíblicos foram preservados por copistas muito meticulosos. Pouco depois da escrita dos originais, começou a produção de cópias à mão. Aliás, o copista das Escrituras era uma profissão em Israel. Leia Esdras capítulo 7, versículo 6 e o Salmo capítulo 45, versículo 1. Como os copistas eram feitas, ou melhor dizendo, como os copistas usavam as cópias que eram feitas em materiais perecíveis, as cópias foram sendo substituídas por novas cópias manuais, tornando-se a base para os manuscritos futuros durante séculos. Os maçarotes, que significa senhores da tradição, eram copistas dedicados que viveram entre os séculos IV ao século X a.C. Os seus textos copiados passaram a ter a designação de textos maçoréticos. Eu já falei um pouco disso em outro vídeo. Quer estes textos, quer os escribas, os maçoréticos, quer os escribas que se lhes seguiram, eram profissionais muito dedicados. Na verdade, eles reverenciavam profundamente as palavras que copiavam, sendo extremamente meticulosos. Bem sabiam que não podiam acrescentar ou retirar qualquer pontuação ou letra ao texto sagrado. Por isso fazendo isso seria a negação da sua própria vida dedicada. Talvez surja outra pergunta. Qual a evidência da exatidão com os textos originais? Esses copistas, como eles fizeram? Será que podemos confiar?
A palavra hebraica para copista é sofer, que significa contar, registrar. E, efetivamente, os copistas calculavam a letra central do Pentateuco, a frase central de cada livro e quantas vezes cada letra do alfabeto hebraico ocorria nas Escrituras. Qualquer lapso de contagem implicava a destruição de toda a cópia e a criação de uma nova cruzada, de uma nova cópia desde o princípio, fazendo de novo. Este método de verificação cruzada que esse copista fazia, permitia que nem sequer uma letra do texto bíblico fosse omitida, na medida em que a semelhança da escritura romana, em que as letras têm o valor numérico, eu vou colocar aí no vídeo para você entender o que eu estou dizendo agora. O 5 romano é igual ao 5, número 5. E o L romano, que seria o 50, no número 50, também na língua hebraica, aramaica e grega, cada letra corresponde a um determinado valor numérico. Já sabia disto? Perante o esforço que representava designadamente a contagem das 815.140 palavras das Escrituras e o seu valor numérico, tal constitui a garantia do máximo grau de exatidão. A maior evidência dessa correspondência e exatidão é que existe, na atualidade, mais de 6.000 manuscritos das Escrituras hebraicas, na íntegra ou em parte, e 5.000 manuscritos do Novo Testamento em grego, que apesar de terem sido escritos com uma distância temporal entre si, de vários séculos, são cada um espelho do outro. Que maravilha! Deus tem os seus meios de conservar e conservou a sua palavra. Outra pergunta. Há evidências arqueológicas do que eu estou dizendo? Sim, existem diversas descobertas arqueológicas que permitem um melhor entendimento da origem da Bíblia. Os manuscritos mais antigos de que existem de trechos do Antigo Testamento datam de 850 anos depois de Cristo. Existem, porém, partes menores, bem mais antigas, como o papiro Nash, acredito que se pronuncia assim, do século II depois de Cristo. Mas a maior descoberta ocorreu em 1947, quando o pastor beduíno, que buscava uma cabra perdida de seu rebanho, encontrou, por acaso, os manuscritos do Mar Morto, na região de Jericó. Durante 9 anos, vários documentos foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, constituindo-se nos mais antigos fragmentos da Bíblia hebraica que se tem notícias. Escondido ali pela tribo judaica dos essênios do século I, nos 800 pergaminhos escritos entre 250 anos antes de Cristo a 100 anos antes de Cristo, aparecem comentários teológicos e descrições da vida religiosa deste povo, revelando aspectos até então considerados exclusivos do cristianismo. Esses documentos tiveram um grande impacto na visão da Bíblia, pois fornece espantosa confirmação da fidelidade dos textos massoréticos aos originais, que já comentei neste vídeo e em outro também. O estudo da cerâmica dos jarros e a datação por carbono 14 permite determinar que os documentos foram produzidos entre o ano 160 a.C. e o ano 233 a.C. Destaca-se entre estes documentos uma cópia quase completa do livro de Isaías, feito cerca de 100 anos antes do nascimento de Cristo. Especialistas compararam o texto dessa cópia com o texto padrão do Antigo Testamento hebraico, o manuscrito chamado Codex Leningrense, de 1008, do ano 1008 depois de Cristo, e descobriram que as diferenças entre ambos eram mínimas. Outros manuscritos também foram encontrados neste mesmo local, como o do profeta Isaías, fragmento de um texto do profeta Samuel
textos de profetas menores, partes do livro de Levítico e um Targum, ou seja, parafrases de Jó. Portanto, eu fico admirado, passando às vezes para ver alguns vídeos, como as pessoas gostam de ver vídeos que colocam em dúvida a palavra de Deus. São milhares de pessoas. Parece que o ser humano ele quer encontrar alguém ou alguma coisa que afirme, primeiro, que Deus não existe, que Deus não exista. Segundo, que a Bíblia é algo muito duvidoso que nós não podemos dar crédito. Mas pelo contrário, a palavra de Deus, a sua Bíblia, a Bíblia que você tem em suas mãos, a Bíblia que eu tenho em minhas mãos, é totalmente confiável. Porque o autor da Bíblia é Deus. Sendo Deus, como é que ele vai deixar isto se perder através do tempo e deixar nas nossas mãos algo que é totalmente duvidoso? Não, pelo contrário. Você pode descansar na Bíblia que você tem. E nesses vídeos, comecei a assistir, porque era tanta bobagem que aquele ser humano falava. Eles tiram foto de partes hebraicas e grego e mostram no vídeo para dar mais confiabilidade aos seus argumentos, que a Bíblia que você lê é tão duvidosa, é tão duvidoso. Qual é o interesse desta pessoa em colocar dúvida na palavra da sua... E eles até dizem, olha, a gente não quer colocar a sua fé em dúvida. Mas então, para que está fazendo esse tipo de vídeo? Meu prezado amigo e irmão que me ouve do outro lado, você pode confiar plenamente na Bíblia que você tem. Às vezes, certas palavras na Bíblia a gente não entende, por ser, às vezes, uma tradução mais antiga. E, às vezes, acontece o erro de as sociedades bíblicas tentarem explicar aquela palavra de uma maneira que, às vezes, foge do sentido contextual. Mas, você tendo uma Bíblia corrigida, uma Bíblia atualizada na língua portuguesa, você pode descansar que você tem a palavra de Deus em suas mãos. Que Deus lhe abençoe você lendo esta bendita palavra, que nos fornece tudo o que é necessário para um dia chegarmos no céu, apresentando um Salvador todo suficiente, o Filho amado de Deus, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi e há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.